De novo aqui, né, Marcelo? Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Associação dos Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Salto de Pirapora. Eu e o Marcelo somos pessoas que falamos tanto. E é uma delícia, né, Marcelo, conversar sobre as questões da doutrina, da experiência no trabalho espírita. E aí a gente veio agora com uma continuação da nossa conversa. E eu garanto que vocês vão gostar, o desfecho é bem bacana. Bora lá, Marcelo? Vamos embora, né? Que não está sendo uma entrevista, está sendo um bate-papo entre amigos. Isso. Mas mesmo quando a gente tem o hábito de fazer o arroz, a gente ainda queima, né? Exatamente. A gente queima de vez em quando. E aí, quando a gente queima o arroz, bora lá pegar essa metáfora, porque eu amo metáforas também, e desenhos e filmes. Quando a gente queima o arroz, vamos dizer que você queimou o arroz numa palestra, foi numa casa, ou até mesmo na sua casa, e aí você recebe uma chamada de atenção, uma crítica, como que você recebe essa crítica, né? E isso acontece com frequência, né? Porque nem sempre a crítica é justamente por um erro. Na verdade, ela tem a ver com essa mescla de público, de casa e tal. Mas também a gente pisa na bola. Lógico. Né? Então, o que acontece? Como que você recebe quando vem uma crítica e queima o arroz? O arroz queima por quê? Porque a gente está olhando o celular, né? Está desviando do foco. Não é isso? Então vamos. Porque se eu for fazer outra coisa. Exato. Né? Quando é que o leite entorna? É quando eu vou fazer outra coisa. Então vamos dizer, tanto a crítica quanto o aplauso, ambos são duas vertentes da mesma coisa. Porque ambos podem ou me conduzir ou ferir o meu orgulho e a minha soberba. Então, se o orgulho me envaidece, a crítica, digamos assim, que a crítica é uma opinião, nada mais do que isso, a crítica é uma opinião de alguém a respeito daquilo. Se eu tomar como orgulho ferido, é de novo o meu ego, a minha soberba falando. Então, os dois têm a mesma raiz. Mas eu tenho que entender a crítica. O que foi aquela crítica? Fazer de novo a lei do travesseiro. Por que foi? Meu, você soltou um palavrão ali no meio. Soltei um palavrão. E daí? Vamos dizer, é proibido? Não deve. Beleza, não deve, não é correto. É um público um pouco mais... tá com um público jovem? Tem que soltar um palavrãozinho ali, beleza. Mas numa casa de Deus não pode soltar palavrão. Calma, gente, eu pago uma encarnação por conta disso e não tem problema, tá bom? Palavrão na casa espírita dá uma encarnação, 1 ano no umbral, seja lá como você quer. A sua penitência, né? Exatamente. Quantas encarnações ao invés de... Exato, vamos deixar isso aí, né? Mas a gente tem que aprender. Aquela crítica que veio, poxa, Marcelo, não prendeu tanto público, ou o conteúdo fugiu um pouco, você pegou uma vertente, foi muito prolixo. Eu tenho que perceber por que eu fui prolixo, por que a percepção daquela pessoa que veio trazer a opinião dela, a crítica dela, como isso pode melhorar o meu trabalho. De repente falar, não, eu sou uma pessoa que falou, eu fiz tudo da forma como deveria conduzir, acredito que conduzi bem e foi uma opinião à parte. Eu vou falar, poxa, olha, eu recebi um feedback de uma pessoa que assistiu a palestra, falou isso, o que você acha? E eu pergunto para mais 2, 3. Então vamos dizer, será que é uma opinião pessoal ou uma opinião geral? E aí eu me abrir, né? Porque é um processo de novo do autoconhecimento. E ele às vezes machuca. Eu falo, pode falar, se eu errei, me auxilia. Porque vamos dizer, é através do erro que eu vou aprender. E esse jeito não está dando certo. É um feedback, eu tenho que aprender com esses feedbacks. E às vezes também o tempero que você usou, a pessoa não gosta. É só salgou demais. Mas às vezes você queimou. Então me conta aqui quando que você pagou um mico, assim, que foi alguma... Se você teve alguma situação de, deu um branco, passou uma vergonhona assim, pagou um mico. Eu não vou dizer que talvez mico, mas eu me perdi uma vez numa palestra, quando entrou uma pessoa
completamente embriagada. Então estava todo mundo fazendo uma palestra, ali no início da palestra entrou uma pessoa embriagada. Fiquei assim, parado. As pessoas perceberam. Porque eu falei, e agora? O que vai acontecer? O rapaz veio, sentou na minha frente, na primeira fileira. Eu falei, vou perder o rumo da palestra. E aí o que aconteceu? Eu achei que eu ia perder o rumo da palestra por conta dele. Me perdi nos slides, me perdi na atenção, no foco que eu estava passando, e o rapaz embriagado ficou ali sentado. Acabou a palestra e ele foi embora, sem atrapalhar em absolutamente nada. Então vamos dizer, no final, eu até pedi desculpas às pessoas, falei, perdi realmente o foco, e que eu não estava preparado. Eu achei que fosse acontecer alguma coisa que fosse atrapalhar. Pensei assim, será que eu vou ter que enxotar o cara daqui se ele me atrapalhar? Eu não sabia o que fazer. Então, vamos dizer, acontecem situações como essa. Pagar mico, não que eu saiba, né? Se eu paguei algum mico, não me disseram. Mas olha, que interessante, eu observei aqui uns detalhes, né, que é importante para a gente ver nessa sua experiência, né? Por isso que é legal a gente fazer essa troca, é muito bom, né? Que, na verdade, foi uma ansiedade sua, né? Lógico. Porque você ficou imaginando que aquele rapaz, julgamento... Olha lá, quanta coisa que a gente aprende, né? Nas experiências, no julgamento, né? De que o rapaz vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar o que eu devo fazer. Aí outra coisa, outro ponto. Cada um tem o seu papel. Alguém na casa espírita faria alguma coisa, não você, porque você estava ali para fazer esse... Sim. Então é importante a gente se colocar em cada papel, né? Porque se alguém tivesse que tomar uma providência, não ia ser você, ia ter outro. E aí vem numa questão de autoconhecimento, né? Que a gente quer abraçar o palestrante ou o preletor ou o facilitador do estudo, ele não é o cara que está fazendo tudo. A gente não é o perfeito, como você disse também, Exato. né? Eu sou um ser humano falho. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem, né? Claro que eu tenho que me preparar. Sim. Mas o nosso papel aqui é transmitir essa mensagem. Tem outros trabalhadores na casa, né? Exato. E aí a gente precisa também manter esse foco, como você disse, né? Manter esse foco, manter essa atenção no que a gente precisa fazer aqui, que é expor. Sim. Né? E sem ficar com aquela ansiedade, que é justamente aquela coisa, o público vai perceber que eu tô... Pronto, deu branco, né? Deu uma questão assim. E aí isso vem de encontro também com uma questão que eu lembrei também, que quando você falou do palavrão, né? Isso eu tenho palavrão e tal. Essa questão da ética do expositor, né? Então vem aqui no nosso, eu não posso fazer o julgamento, eu não posso estar ansioso, eu não posso ter a vaidade de que sou eu que resolvo tudo. Então como que funciona, né, essa questão da ética, esse compromisso, a autenticidade de ser espírita quando se é expositor? Como que você enxerga isso? Primeiro entender, somos perfectíveis e não perfeitos. Então eu estou na jornada. Eu comento sempre que um livro que mudou muito a minha vida foi o Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Cidofo, Vanderlei de Oliveira, porque eu sempre me cobrei demais. Então vamos dizer, eu tinha a ilusão, a neurose de ser santo nessa vida. Quem não? E não vai rolar, né? Não vai rolar. Vão ter várias outras ainda. E essa neurose, digamos assim, esse desejo de dar o salto evolutivo que a gente sabe que não tem, gerava mais ansiedade, mais estresse. E isso acabava pesando muito. Até o momento que você fala, cara, perfectível diferente de ser perfeito. Aí vem outra passagem, né? Porque antes de ler muitos falsos cristos ou falsos profetas, vinha o homem de bem. Então aí, cara, eu tenho que ser um homem de bem, eu tenho que ser... Não dá, o peso vai ficando grande. Né? E aí eu falo, gente, eu vou soltar os né,
eu vou soltar os tá. Uma hora ou outra pode escapar um palavrãozinho. Não devo, não devo. Vamos dizer, a respeitabilidade faz parte. Mas às vezes falar, meu, tira a bunda da cadeira, vai lá e melhora, para de ter medo. Desculpa, perdão, mas soltei um palavrão. Mas às vezes essa energia para dar um certo impacto. É como né, o tá que nos cursos de oratória, não fale né, não fale tá, tome cuidado com esses vícios de linguagem. Mas dentro de uma casa que nós estamos buscando uma certa informalidade, inclusive um aconchego, é gostoso falar um tá, é gostoso falar um né. Um nós vai, nós volta, solta de vez em quando também. Então, temos que nos permitir a isso também. Porque se eu ficar com a linguagem muito rebuscada, talvez eu não fale numa palestra informal a linguagem das pessoas. É diferente de um seminário, um congresso, que aí eu já, vamos dizer, não estarei vestido informalmente, talvez esteja de terno e gravata. Então, conforme o ambiente, você se permite fazer alguma coisa, lógico. Cuidado com os excessos, poxa, soltar um palavrão é uma coisa, cada vírgula usar um palavrão é diferente. É como os vícios de linguagem. Se eu percebo que eu uso muito né, ao invés de ponto final é o né, então né, a toda hora, eu percebo que aí tem um erro. Então aí eu tenho que voltar, fazer o trabalho, a oratória de novo e policiar o né, policiar o palavrão, policiar o tá. A gente vai ou nós vamos? Não falo nós vamos. A gente vai para a festa junina hoje, a gente vai para a festa de Natal hoje. Dificilmente falo, nós iremos para. Então usa a linguagem coloquial também. Acredito que esse termômetro é importante. Bem importante para a gente. É meu ponto de vista, tá, gente? Não é regra. Temos que entender isso, que é uma coisa que, desculpa cortar, mas algo que eu sempre coloco, né? O expositor, quando vem para uma palestra, um professor para dar aula, eu aqui sendo entrevistado, eu não trago a opinião dos espíritas. Eu trago a opinião, a forma de ser e a personalidade do Marcelo a respeito do assunto. Se fosse um debate, cada um falaria de uma forma. É interessante essa diferença de entendimentos, sim, né? E vendo isso, o que a gente percebe? Que, por exemplo, agora a gente tem várias vertentes nas redes sociais que falam, né, cada um pode expor a sua opinião, seu ponto de vista, tal, e às vezes alguma pessoa toma aquilo como verdade e tal. É a verdade daquela pessoa, não exato, que seja uma mentira. Mas também tem mentira pra sim, caramba em todos os lugares, lógico, né? E como que você vê essa questão dessas redes sociais, do meio virtual de explanação e de exposição da doutrina espírita? Como que você percebe essa questão? É positiva, é negativa? Como que você enxerga isso? Eu acho que hoje, levando meu filho para o trabalho, estávamos inclusive falando de música, e ele falou, pai, porque a sua geração fala que hoje só tem música porcaria, e a minha geração acha que as músicas de antigamente são boas, então vocês criticam e a gente elogia. Então, entra num debate assim. Por conta das redes sociais, todo mundo quer ser dono da verdade, de certa forma. Antes das redes sociais, a nossa opinião ficava limitada. Hoje nós colocamos a nossa opinião para o mundo, mas quando somos convidados ao debate, aí nós não queremos ir. Então, o que eu vejo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu falei, se eu posto alguma coisa, uma mensagem, as pessoas não entendem o contexto, às vezes, da mensagem, querem pegar uma máxima e colocar como verdade absoluta. Então, não tem verdade absoluta. Se a gente pegar, por exemplo, uma frase do filósofo René Descartes, penso, logo existo, não é isso? Alface pensa? Não. Então não existe alface.
A lógica, né? Se for a lógica do filósofo é diferente da lógica da matéria. E aí as pessoas passam a debater, a se digladiar por pontos de vista diferentes e até por referências totalmente diferentes. E é aí que está o problema. Então eu acredito que, vamos dizer, a gente ainda não sabe trabalhar com essa questão de opinião, de crítica. Eu quero que a minha verdade seja a verdade de todos. Eu estou disposto a colocar a minha verdade, mas não estou disposto a ouvir a verdade dos outros e me abrir para o diálogo. E aí geram as disputas, as brigas, as dissensões, os haters. Então, por isso que eu falo em toda exposição, como eu coloquei agora, essa é a minha vertente, é a minha personalidade, é o meu conhecimento neste momento da vida aplicado a isso. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, eu falo, não deve falar palavrão mesmo. Mas hoje, da minha pegada, eu coloco assim. Então, vamos dizer, vamos evoluindo. Como ser humano individualmente, como sociedade. Então vamos dizer, o que é que o centro espírita está buscando? Que tipo de expositor? É aquele expositor mais sério, porque as pessoas confundem também seriedade, sobriedade com sisudo, com testa franzida, com rígido. Então vamos dizer, não, é difícil, é diferente. Então vamos dizer, o que as casas estão buscando? O que a linguagem está buscando? O que o público está buscando? Como que, apesar da minha tendência, como que eu me adequo a essa linguagem? Então vem de novo um autoconhecimento, né? Então, para que a gente possa entender, é de novo o autoconhecimento para eu me policiar, eu me flexibilizar, eu saber absorver as críticas sem ter meu orgulho ferido, eu poder fazer alguns testes, né, dentro do meu planejamento de exposição, de aula, seja lá do que for, fazer alguns testes de público. Será que eu seguir essa vertente vai dar certo? Se não der, direita ou esquerda, como que eu volto para o caminho? E estar preparado para tudo isso. Vou estar preparado para tudo? Não. Mas quanto mais eu me preparo, mais caminhos eu encontro. E quanto mais eu vou para os caminhos, mais eu vou me preparando. Exatamente, também, né? Exato. Acaba sendo sim, uma troca, uma via de mão dupla, né? Exato. É muito gostoso ouvir tudo isso e conforta, né? Quem é que... eu não estou sozinha nesse caminho, né? Nesses pensamentos, é muito interessante. O que você deixaria assim de recado, um incentivo ou uma mensagem de, olha, tomar cuidado para os novos expositores, aqueles que estão pretendendo ser expositores, né? Que estão ouvindo a chamada ou se preparando para essa tarefa que não é fácil, né, amigo? Vamos dizer, não é fácil, mas ela é prazerosa. Uhum. Né? Se tudo que a gente se dedica fosse fácil, não ia dar valor, não é verdade? Então, vamos dizer, acho que a principal questão nós podemos nos desvencilhar das verdades absolutas. Eu acho que ela é a principal, porque eu sou muito Kardec, eu sou muito raiz, eu gosto, né? Eu estudei com um grupo de amigos, estudamos todas as edições da Revista Espírita, estamos frequentemente estudando as obras da codificação, mas isso não significa, porque o próprio Kardec falou, se a ciência, novas verdades aparecerem, a doutrina tem que acompanhá-las, desde que elas sejam provadas. Então, vamos dizer, surgiu uma nova vertente, alguma nova luz, eu tenho que ir lá, tenho que buscar, lógico, passando pelo controle universal dos ensinos, tendo toda aquela parte, aquela regra, mas eu tenho que me abrir para isso, eu não posso me fechar só na doutrina, porque senão eu fico lá em 1857. Da mesma forma, eu não posso aceitar toda nova verdade como uma verdade absoluta, porque ela ainda não foi provada. Então, às vezes surge uma pesquisa ali que já está, nossa, essa vertente é a correta. E aí depois fala, não era bem assim. E aí cai por água abaixo. Então, vamos dizer, está aberto para o novo, se flexibilizar, não ter uma verdade absoluta, porque a partir do momento que eu tenho a verdade absoluta, eu me fecho.
Se eu me fechar, eu não promovo o meu autoconhecimento e aí, vamos dizer, eu não vou atingir aquele público que está dentro de um centro que é altamente eclético. Eu tenho pessoas que estão ouvindo, estão preparadas para determinado tipo de conhecimento, outras não. Então, eu tenho que estar preparado para todos, para falar a linguagem de todos. Então, a grande dificuldade que eu vejo do expositor, do facilitador é o quê? Acreditar numa verdade absoluta, por quê? Porque aí eu tenho só uma linha de trabalho. E aí essa linha de trabalho talvez não fale com o público, não fale com as diferentes casas, com as diferentes salas de aula que ele possa participar. Então, eu acredito que essa flexibilização, essa abertura, essa busca de novos conhecimentos é a principal vertente que a gente tem que seguir. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra, muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. É uma honra ter recebido você, gratidão, enriqueceu muito toda a nossa estrutura, que dá uma baladinha até nas estruturas aqui, dá um remeleixo, é muito bom. Gratidão, Marcelo. Legal. Volte mais vezes. Gratidão, pessoal. Quer dar um adeus aí ou... Até breve. Adeus, eu vou até breve, eu não estou preparado para adeus aí. Quero voltar. Isso é muito bom. Mas agradeço sempre aqui a oportunidade de estar tanto na casa física quanto na casa virtual. A gente se sente bem acolhido e que todos possamos vibrar aí positivamente. E, para finalizar, você tem conhecimento para transmitir para os outros. Seja numa casa aberta como expositor, seja em pequenos núcleos familiares para 3, 4 pessoas. Então vai treinando isso, porque sempre você tem algo a entregar, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.